Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos voltar a falar de alguns detalhes da nossa língua portuguesa. Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, como eu disse há pouco, nós vamos ter a aula de língua portuguesa. Nós já vimos nas aulas passadas as letras do alfabeto, vimos um pouco do som que cada letra produz e agora nós precisamos estudar um pouco mais a fundo essa situação de letras, símbolos, né? E o som que elas produzem para que a gente comece a se esforçar para fazer a nossa leitura, a codificação, ver estes símbolos, estas letras organizadas e começarmos a decifrar esses códigos, né? E depois nós vamos começar a compreender o que é que isso está falando para a gente. Então hoje nós vamos falar de alguns outros assuntos que eu vou colocar aqui no quadro de vocês. Deixa me ver aqui. Vamos falar um pouquinho de fonema. Olha que palavra interessante. Fonema. Não quero que você fique aí confuso, tá bom? Então, vamos dividir as coisas, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, esta palavra, fonema, é a palavra que refere-se ao som produzido pelas letras. Vamos ver rapidamente alguns exemplos. Por exemplo, a palavra casa. Vou colocar aqui no quadro da gente a palavra casa. Então, na palavra casa, deixa eu colocar outro desenho aqui pra gente, outro pincel, né? Deixa eu ver essa cor. A gente estava com laranja, era assim. Muito bem, a palavra casa, nós percebemos que tem uma, duas, três, quatro letras. E também nós percebemos que cada uma dessas letras ela está exercendo um som na palavra. Portanto, nós temos aqui a letra C, que nesta palavra está fazendo o som de K, tá bom? Eu vou escrever um K aqui em cima só para representar o som K. Vocês já entenderam que as vogais fazem o som delas mesmos, né? O S aqui está fazendo o som Z. Então eu vou colocar aqui um som de Z. E o A, obviamente, fazendo o som de A. Portanto, eu tenho 4 letras, as letras C, A, S, A, e eu tenho 4 fonemas. Portanto, fonema a gente entende já que é o que? O som das letras. A palavra casa, nós temos o som casa. Isso parece estranho, né? Mas é para que a gente comece a exercitar o som que a gente aprendeu de cada letra dentro de cada palavra. Vamos para um outro exemplo com a palavra macaco. Palavra macaco tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Quantos fonemas? Quando a gente falar agora, a partir de agora, a questão do som que cada letrinha faz na palavra, você sabe que a gente está se referindo ao fonema. Portanto, todas as vezes que eu falar essa palavra fonema, você precisa lembrar que estamos se referindo ao som de cada letra, tá? A palavra macaco, nós temos o M fazendo o som dele mesmo, né? Esse sonzinho, onde você junta os lábios, onde o som sai pelo nariz. Eu vou colocar aqui um M só para representar o som dele próprio. O A, como é uma vogal, macaco, fazendo o som de K. Outro A fazendo o som de A, outro C fazendo o som de K. E o O, algumas pessoas falam macaco, outras macacó. Né? Então vamos representar aqui o som do O aberto, macaco, ou o som do O. Portanto, você percebe que essa palavra tem 6 letras e também ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6
fonemas. Tudo bem? Agora vejamos, deixa eu apagar aqui a nossa lousa, para darmos continuidade a mais outros exemplos, até a gente encontrar algumas outras pequenas diferenças. Vejamos a palavra cachorro. Algumas pessoas falam cachorro, eu mesmo falo cachorro. Outras, com mais detalhes, podem falar cachorro. Mas vamos ver aqui na questão do som. Vamos contar a quantidade de letras que tem essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Cachorro. Cachorro. Agora vamos contar a quantidade de sons, de fonemas que essa palavra tem. K. Nesse pedaço de palavra que você vai já descobrir que a gente chama de sílaba, que é outra coisa que a gente vai aprender mais pra frente, entender um pouco melhor mais pra frente. K. Você percebe o som do C? No comecinho aí do som. E, obviamente, o C está fazendo o som de K. As vogais, como você já sabe, elas fazem os sons delas mesmas. K, sh. Agora aqui já tem uma variação. K, sh. Esse C, e você, não sei se você lembra, mas na análise dos sons eu comentei sobre isso, que aqui nós temos o CH. Essas duas letrinhas, o C junto com o H, fazendo o som de sh. K, sh. Portanto, aqui, ó, som de X, mas quem faz o som de X são essas duas letrinhas, o C com o H. Cachorro. Então, depois do som do X, a gente escuta já o som do O, né? Cachorro. Eu vou colocar um acento circunflexo em cima do O só para representar que este O não é aberto, não é O, cachorro. É um O fechado, cachorro. E agora nós temos o R. E é o R entre duas vogais, entre dois Os, duas vogais, e que você está fazendo o som de R. E o R sozinho entre vogais vai fazer o som de R. Mas aqui, no caso, você precisa fazer o som de R. Portanto, você precisou colocar dois R's, duas letras R's. Aqui, esse fenômeno vai acontecer algo parecido com o que aconteceu ali com o C e H. São duas letras fazendo um som. Vamos representar esse som com um R minúsculo, tá? Cachorro. Eu vou, aqui por decisão minha, tá? Não quero que você aprenda assim, dessa forma. Mas eu vou representar o som de U, que este O está fazendo o som de U. E aí o professor já está se contradizendo, né? Porque eu sempre disse que as vogais fazem o som das próprias vogais. Mas você vai entender que o E, de vez em quando, faz o som do I, mas faz o som só no sentido da gente realmente na palavra, no cotidiano nosso. A gente não tem esse cuidado de falar cachorro, né? Cachorro. A gente fala cachorro. Né, de cachorro, e tá tudo bem. Então eu vou só representar aqui que este O está fazendo o som de U, tudo bem? Se fôssemos ler essa palavra só pelos fonemas, olha essa leitura aqui dessa linha dos sons. Cachorro. Você concorda comigo? Que teoricamente a gente leu a palavra, mas a gente percebeu o quê? A gente percebeu que esta é uma palavra um pouco diferente das outras. Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, são 6 fonemas para... Deixa aqui, é 8, faltou o restante do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. E aí você percebe que toda letra, ela teoricamente produz um som. Só porque você vai lembrar que eu expliquei que o H
ele não produz som em certas ocasiões. E aqui aconteceu duas situações em que o CH e o RR formaram um som apenas, ou seja, duas letras que formaram apenas um som. Isso aconteceu duas vezes na palavra, por isso, teoricamente, a gente perdeu aí o som de duas letras, né? Portanto, eram 8 letras e perdemos 2 sons, formando apenas 6 sons, 6 fonemas. Então, eu preciso que você entenda nesta aula o conceito de fonema. O que é esse fonema, né? Então, quando você começar a exercitar a sua leitura, e a partir de agora eu preciso que você faça isso, observe a palavra escrita, observe cada letra da palavra, tente lembrar de cada som que a letra está fazendo aí e faça essa contagem. Quantas letras a palavra tem? E quantos sons eu sou capaz de escutar nessa palavra? E aí você vai fazendo aí o estudo mais atencioso dos fonemas, tá bom? Então, vamos entender novamente, vamos repetir novamente o que é fonema. Então, quando você ouvir a palavra fonema, eu gosto de dizer que, não sei se isso faz um pouco de sentido para vocês, mas eu sempre pego esse início da palavra e se a gente ler só o início da palavra, que palavra fez? Fone, fone. E o que é um fone? Fone é aquilo que você coloca para ouvir o som, né? O fone de celular, por exemplo, eu tenho aqui um fone de celular, tá vendo? Fonezinho de celular. Então, esse fone me permite ouvir o som, é de onde sai o som do celular, para que eu possa escutar diretamente nos meus ouvidos. Fone. Quando você vai no médico, fonoaudiólogo, né? Então também é a questão do som, tá? Fone, fones, os fones da caixa de som, né? Então, se você fizer esta relação com a palavra, você vai lembrar sempre que fonema está se relacionando ao som. Tudo bem? Esse foi o primeiro conceito da aula que eu preciso que você aprenda hoje. E agora, aproveitando esta palavra cachorro que apareceu ali atrás, vamos escrevê-la novamente. Cachorro. Esses dois casos de duas letras formando apenas um som, CH, RR, são dois exemplos. Duas letras, eu vou escrever aqui. Duas letras que formam apenas um som. Quando isso acontece na língua portuguesa, nós chamamos isto de dígrafo. Dígrafo é uma outra palavra que eu preciso que vocês entendam. Não é tão fundamental assim você aprender isso, decorar isso, mas é preciso que você saiba que este fenômeno acontece, porque senão você vai ver acontecendo em algumas palavras e aí você vai ficar se perguntando, oxe, a palavra tem 8 letras e só fez 6 sons, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a palavra apresenta dígrafos. E é exatamente isso. A definição de dígrafo é essa. São duas palavras, ou melhor, são duas letras fazendo na palavra apenas um som. O CH faz som de X. O RR, você escuta um R apenas. O SS também é um dígrafo. O SS, que você lembra aí o caso que aparece, é também um dígrafo fazendo apenas som de S, tá bom? Então, na aula de hoje, nós aprendemos duas coisas. Nós aprendemos o que é o fonema. Deixa eu escrever aqui para você escrever aí no seu caderno. Nós aprendemos o conceito de fonema e nós aprendemos o conceito de dígrafo. Entendendo isto,
som, duas letras, igual um som. Entendendo esses dois conceitos, o básico deles, né, a gente parte para as próximas aulas e eu preciso que você comece a exercitar a identificação de todas as letras das palavras que você estiver vendo. Você está cercado de palavras. Tem palavras em tudo quanto é parte, até no seu documento, obviamente, o seu nome é uma palavra. Então comece a prestar atenção nas letras, identificar as consoantes, as vogais, o som que cada letra está exercendo. E agora você sabe que este som se chama fonema. E também comece agora a prestar atenção se vai acontecer o caso de duas letrinhas exercerem apenas um som, o que acontece quando a gente tem um dígrafo. Então, eu preciso que você continue nesta observação das letras e da sua mágica, né? dessa linguagem, desse código que acontece entre as letras e a gente. A partir de então, a gente começará a ler as palavras passarão a ter sentido para a gente vai compreender o que é que as palavras estão nos contando, estão querendo nos dizer, tá bom? E por hoje, a nossa aula, vamos ficar apenas com isso, com esses dois conceitos básicos de fonema e dígrafo. E nas próximas aulas eu trago para vocês mais conceitos da língua portuguesa. Tchau, tchau, forte abraço e até a próxima aula.